Eu acho muito lindo o quanto é contraditório que eu vou dizer. Ao mesmo tempo que é lindo, é assustador, tá? O quanto lindo os ensinos e o exemplo de Jesus. Mas assustador é o quanto nós não aprendemos o que Jesus nos ensinou. Porque nós carregamos dentro de nós muitos preconceitos. Não adianta nós dizermos que, nossa, eu sou uma pessoa que leva tudo de bem, eu entendi isso, eu entendi aquilo. Mas quando vai chegar um momento, determinado momento da nossa vida, em que nós vamos nos deparar com uma muralha muito grande, que é a muralha dos nossos preconceitos. E os nossos preconceitos se deparam muitas vezes em alguns atos, algumas ações. Por exemplo, quando se aproxima de nós uma pessoa que vive na rua, que tem um mau cheiro ali da, de fazer suas necessidades na roupa, ou a gente já tem o acionamento de algumas coisas assim, de receios, de medo, de preconceitos. Né? Então, quando a gente vê essas indagações aos discípulos, a gente tem que entender, né, os dois lados, porque eu me preocupo muito com essa questão do julgamento, né? E a gente tem que olhar um texto pensando no julgamento. Então, com o peso que julgar, será julgado. Eu sei que esse não é o tema de hoje, mas a gente precisa dar uma olhada nesse ponto. Por quê? Aquelas pessoas que questionaram os apóstolos naquele momento, mas olha, o teu mestre, junto com estes, né, estavam apenas colocando para fora aquilo que é nato deles, aquilo que é o natural deles, porque eles viviam daquilo. Jesus que era fora do padrão, estava fora do eixo normal das coisas, das tradições. E Jesus vinha e ensinava aos seus a unicidade. Aquele que está lá no trono e aquele que está aqui é o mesmo. O trono humano, por favor, né? É o mesmo. E não tem diferença. Agora, entre nós existe preconceito. Então, Jesus trazia muito essa questão dessa parte, dessa liberdade de uma forma muito ampla. E quando ele fala de iluminar, né, a gente tem que lembrar a importância que é iluminar o nosso ser interior. Hoje, logo cedo, né, acordei e aí eu sempre tenho uma prática de pensar um pouco na espiritualidade, de que as nossas orações elas vão mudando com o passar do tempo, né? E não preciso mais parar para conversar com Deus. Às vezes a conversa sai tão fluidamente, e aí quando eu pego o celular para dar aquela zapeada antes de sair da cama, já que o meu escritório é tá na frente da cama, eu vi um vídeo do Divaldo Pereira Franco explicando os processos da doença dele, os processos de como a espiritualidade chegou para fazer o processo do desencarne dele, que aí foi protelado por mais um tempo. Ou seja, todo esse processo todo aí. Mas o mais importante de todos foi os ataques que ele estava pela sua fragilidade física, né? E essa parada, essa fragilidade da qual estava ali organicamente exposta, ele carregava com ele um amparo muito grande de uma defesa espiritual causada pelo não julgar, né, causada, organizada, estruturada pelas boas ações, pelos bons processos vigentes, dos quais nós percebemos exatamente nos textos evangélicos, nos textos, nas histórias que Jesus trazia a nós. Então, quando a gente olha o evangelho dessa forma tão bonita como ele é, e a gente traz para o nosso lado, para a nossa realidade atual, a gente precisa se dar conta que nós estamos longe da perfeição
de Jesus, daquele de amar, de estar junto a todos, não se preocupando com nada. Mas, em contrapartida, nós estamos cada vez mais de frente com as nossas fragilidades. E as nossas fragilidades, quando elas vêm à tona, quando elas aparecem diante de nossos olhos, é porque também nós estamos aptos a trabalhar com ela, a mexer nela e reestruturar ela. Então, hoje, olhar os nossos preconceitos, olhar as nossas barreiras, as nossas limitações, acredito ser um ponto primordial para a nossa reforma interior, que é o perdão, que é o amor, que é a caridade, que é o respeito. Muito bem. Essa questão do julgamento, né? A gente percebe que Jesus, ele julgava o julgamento. Ele não julgava as pessoas. Então, quando ele chamava a atenção das pessoas, basicamente era porque essa pessoa estava presa em algum julgamento e estava fazendo essa divisão, né? Ele mesmo, na pregação dele, né? Isso aparece bastante na série, no Chosen mesmo, mas eles tiraram todas as citações da Bíblia, né? Que ele começou pregando na Samaria, ali na Galileia era uma espécie de judaísmo meio marginalizado, né? Que era uma região muito pobre, uma região excluída, né? O centro mesmo do poder, que era em Jerusalém, onde ficava o templo, onde ficavam as riquezas, onde ficavam os governantes. Ele ignorou boa parte do tempo, né? Fez muitos milagres na região da Síria, na região de Decápolis, então ele tinha muito um lado que era de não fazer essas separações, né? Mesmo ele sendo judeu e seguindo os rituais, né, judaicos, ele tinha um lado que era muito aberto a pessoas de outras culturas, né? Então ele traz isso de uma forma muito forte, assim, muito aberta. Então a gente tem esse ponto de partida, né, para esse evangelho, né, de que ele não veio para falar só para algumas pessoas. Quando ele fala que veio para os doentes, quem de nós pode se considerar, né, completamente são? Então ele veio para nós todos, né? Nós todos temos uma coisa a ser curada. E nesse sentido, então, alguns, né, pretenderam dizer assim, não, ele não devia se misturar com tais e tais pessoas. E a resposta dele é muito clara, né? Não, eu vim para todas as pessoas, porque doentes são todos vocês, né? E os fariseus não se enxergavam doentes, né? Se enxergavam muito melhor que os outros. Então eles estavam se enxergando assim, não preciso desse Jesus aí. Mas no fundo ele queria dizer que ele estava lá para todos, né?